Meus prezados irmãos, não está saindo não. Tá? Obrigado. Que a paz do Cristo esteja em nossos corações, hoje e sempre. O nosso tema de hoje será com base nesta obra Materializações de Chico Xavier e outras recordações. Nós já fizemos palestras com temas dos nossos livros lançados, publicados pela editora Novo Ser, e cujos direitos autorais nós sempre passamos para o lar Anália Franco, Avenida Marechal Rondon, 875. Alguém conhece essa instituição? Pode levantar o braço. Ok, obrigado. Quem não conhece, todo segundo domingo do mês tem um almoço em benefício da instituição. Nós já estamos ligados ao Anália Franco há cerca de 48 anos. Atualmente são 85 meninas em regime de creche e de semi-internato. Mas, na realidade, esse livro, o título dele seria Provas da Imortalidade da Alma, que é exatamente a minha finalidade. Mas, para que nós falássemos sobre imortalidade da alma, vale a pena ressaltar que é um dos princípios fundamentais do Espiritismo. Nós sempre recordamos o primeiro princípio fundamental, a existência de Deus; segundo, a imortalidade da alma; o terceiro, a evolução do espírito pela reencarnação; e o quarto princípio, a comunicação com os espíritos, nesse caso desencarnados. Mas este segundo princípio fundamental, ele é importantíssimo para o momento que nós estamos atravessando. A época que nós vivemos, temos encontrado muitos autores, filósofos materialistas. O materialista é um indivíduo que admite que ele nasce, vive, morre e tudo se acaba. A doutrina espírita tem uma proposta diferente, uma filosofia espiritualista, baseada, portanto, na sobrevivência da alma, da qual surge, como Kardec até colocou, no frontispício do Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. E então, a doutrina espírita, através da prova da existência da alma, porque todas as religiões falam acerca da alma, a Igreja Católica, os evangélicos, enfim, todos falam na existência da alma após a morte. Mas falam, o Espiritismo fala e prova. Essa é a vantagem que o Espiritismo realmente nos traz e que não deixa dúvidas de forma nenhuma. E as provas da imortalidade da alma, muitas delas nós colecionamos nessa obra. Mas, como dizíamos, a certeza da imortalidade da alma nos livra, nesse momento, de muitas dores no campo da incerteza. Quantas pessoas buscam os consultórios de psicologia, desculpe, Cristina, exatamente pela insegurança, pela incerteza com relação à própria existência,
E a doutrina espírita tem uma proposta positiva, nos dá segurança, tranquilidade. De vez em quando nós sempre lembramos, quando nós perdemos a nossa primeira filha com câncer, no Hospital Servidores do Estado, a ideia de eu me jogar lá de cima, do 9º andar, e quando veio a ideia, eu mais do que depressa, meu irmão, eu vi que era um espírito desencarnado, meu irmão, se eu fizer isso, eu nunca, ou tão cedo, não vou encontrar minha filha. Tinha certeza de que a vida não acabaria e que um dia iria encontrá-la. A esposa vinha, joga a criança lá embaixo, não tem cura, você também, o sogro. Quando estivemos com Chico Xavier, ele nos revelou que foi um grande inimigo do nosso passado. Agora, por que naquele momento eu, mais do que depressa, eu disse, se eu fizer isso, tão cedo eu não vou encontrar com minha filha? A resposta está na doutrina espírita, porque eu tive a felicidade, aos 16 anos, de ingressar na Mocidade Espírita Dias da Cruz, na cidade de Juiz de Fora. Lá é a casa espírita da Rua de Sampaio. Tive a felicidade de ingressar aos 16 anos e sempre procurando estudar. Inclusive, eu ganhei o meu primeiro livro, Paulo e Estevão, pela assiduidade às aulas, ao trabalho que se fazia na mocidade. Não faltei uma reunião, fazia sol, chuva, e vim para o Rio de Janeiro, não sabendo do que iríamos encontrar na grande cidade, 5 anos de Juiz de Fora. Então, aquele livro realmente mostrou uma vida diferente e aquilo me transformou interiormente. Teve um valor extraordinário. Então, eu tive a felicidade de conhecer a doutrina espírita. Por isso que, aos 25 anos, exatamente na data da desencarnação da Alcione, eu respondi, meu irmão, se eu fizer isso tão cedo, a minha esposa também, que era vice-presidente da mocidade, aqui no Rio de Janeiro, o sogro, uma alma belíssima, nós três passamos pelas provas, tanto que o Chico disse, Gerson, foi um grande inimigo do passado de vocês. Então, meus amigos, a certeza da imortalidade da alma nos salva do suicídio. Tira-nos a dúvida e, com isso, permite que nós passemos por todas as provas necessárias a fim de que possamos um dia chegarmos a um nível bom espiritual. Para isso, nós precisamos reencarnar. Outro fato que, antes de nós entrarmos no livro, propriamente dito, um fato que parece que eu já contei aqui, mas que dá a ideia de que quando nós temos a certeza da imortalidade da alma, mas sem o inferno, porquanto, se porventura a pessoa admitir a existência da alma, e a religião tradicional admite que a pessoa que na terra não fez o bem vai para o inferno, o purgatório e antigamente o limbo, mas o Papa decretou o fechamento do limbo. Então, fechou. Porque criança não fez mal, como é que ia? Esse Papa atual, já como responsável pela doutrina da fé, ele queria fechar o limbo. O Papa, na época, não permitiu, mas ele assumiu e, por decreto, acabou com o limbo. Aliás, eu me lembro, quando minha filhinha estava lá no hospital, um casal de médicos residentes, pessoas simpáticas, boníssimas, sabendo que eu era espírita, pediu assim, Sr. Gerson,
o senhor permite que a gente batize a Alcione, a sua filha? Eu sei que o senhor é espírita. Aí, que a ideia de que se ela iria para o limbo, enfim. Eu só virei para eles e disse assim: será que a minha filha, depois de tanta dor, de tanto sofrimento, não vai para o céu? Aí eles não tiveram resposta, eu não disse não, e ficou o dito pelo não dito. Mas, em 68, eu estava levando de volta para o Hospital Santa Maria um doente. Eu havia levado ao aeroporto, lá no caso da FAB, lá na Ilha do Governador, no Galeão. Não consegui uma vaga para ele no CAN, Correio Aéreo Nacional, que era de graça, e trouxe ele de volta para o hospital. Esse seu João não tinha uma perna, ele era lenhador lá no Acre, perdeu a perna, uma árvore caiu em cima da perna, e ele ficou morando nas ruas com fome, e o senador Hugo Carneiro, que era o senador daquela época, conseguiu uma passagem para ele vir para o Rio. Na volta, nós tivemos que nos virar para isso. Bem, quando eu estou entrando na curva do Mato Alto, lá em Jacarepaguá, que agora fizeram 2 avenidas grandes, né? E veio um ônibus, um Fusca passa por ele na curva, era chamada curva da morte, e vem em cima, ele quer fazer a curva reta, vem em cima de mim, eu tiro o Fusca para cá, ele derrapou, só deu tempo de eu ver assim, Duque de Caxias, freguesia. Entrei debaixo do ônibus, mas só que na hora que eu vi Duque de Caxias, freguesia, eu só gritei: ai meu Deus! Aliás, eu sempre falo, por isso que é bom não falar palavrão, porque naquela hora, ao invés de gritar ai meu Deus, eu grito um palavrão, porque no momento eu vi uma nuvem me envolver, uma espécie de uma redoma espiritual, e tirei o volante para cá, porque se eu tiro para lá, eu teria entrado debaixo, estaria aqui, eu vi Alberto, participando da reunião no mundo espiritual com vocês, né? Como visitante espiritual. Bem, aliás, um detalhe, o doutor Armando Assis, presidente da FEB, vinha com o Gordini dele na Buenos Aires, um carro saiu da Rua dos Andradas, bateu o carro dele, Gordini, enfim, tombou diversas vezes, e ele se dirigia ao Grupo Ismael, que funciona na Federação Espírita Brasileira, e os espíritos disseram, porque ele também viu essa nuvem, essa é uma redoma. Gente, é frações de segundos. Não sei como eu vi, mas eu vi. E, com isso, era assistência espiritual que ele tinha recebido e que, graças a Deus, eu recebi. Bom, aí passou um táxi, nos levou para Sandu, Jacarepaguá. Levaram o seu João porque pensaram que ele tinha perdido a perna no meu acidente. E me deixaram sentado lá na sala de espera. Eu, bumba, caí no chão. Efeito retardado, sistema nervoso. E na hora que eu estou despertando, amigos, essa é a perturbação da morte. Eu não sabia onde estava. Sei que aquela coisa toda, no chão, me urinei todo, isso eu senti, e de repente comecei a ver roupas brancas, calças brancas, né? Eu disse assim, será que eu já morri? Olha a pergunta do espírita. Eu queria saber se de fato eu teria morrido, mas falei aquilo com tranquilidade. Isso graças ao quê? A filosofia espírita. Aí, quando eu comecei a ver e tal, eu disse assim, será que o doutor André Luiz me apanhando aqui? Presta atenção, né? Aí eu disse assim, eu vou perguntar onde é que eu estou. Que eu queria
saber se eu estava do lado de lá, para facilitar o trabalho deles, ou se eu estava do lado de cá. Aí eu perguntei, onde é que eu estou? Aí um enfermeiro da Sandu Jacarepaguá. O meu irmão disse que eu desmaiei 2 vezes. Acho que foi nessa hora de alegria, né? Claro. Então é isso. A doutrina espírita, ela nos ilumina, nos esclarece, e é para isso, para nós usarmos, né? Diante da vida, diante dos fatos. Então, essa é a importância da filosofia espírita. Bem, como nós dissemos, esse livro seria Provas da Imortalidade da Alma. Eu trato de fenômenos anímicos e também fenômenos mediúnicos, baseado tudo em Chico Xavier. Esse livro foi escrito em homenagem aos 10 anos de encarnação do Chico. No dia 30 de junho de 2012, ele fez 10 anos de desencarnação. A finalidade é essa. E o editor me pediu que eu escrevesse um livro em homenagem e tal. Ele saiu. Hoje a gente tem computador, né? Peguei meus arquivos dos artigos já publicados, fiz a espinha dorsal e comecei a escrever. Levei para casa as primeiras páginas. Aí a minha esposa ficou tão entusiasmada com o livro que ela tem condições de revisar, mas ela não quer saber. Não, isso é contigo, não sei o quê. Ela começou, não, escreva mais sobre isso, fale sobre isso, as suas experiências, e ajudou até na revisão do livro. Essa é verdade. É a nossa querida Maíra Boechat, irmã do nosso Nilton Boechat, né, meu cunhado. Bem, e a prova maior da bicorporidade eu tive com o próprio Chico Xavier. Em razão de eu ter perdido inicialmente 2 filhos com câncer, né? Alcione e o Sérgio, o coração ficou abalado. As coronárias foram entupidas e fui parar em Caratinga, Minas Gerais, Grupo Espírita Dias da Cruz. Dr. Fritz, o verdadeiro, atuava lá. Porque meu irmão menor, epilético, retardado mental, eu levei lá umas 6 vezes. Hoje meu irmão trabalha, caía no chão, hoje meu irmão trabalha e continua com uma outra prova maior. Ele também faz hemodiálise há 10 anos. Tanto que quando eu chego para ser atendida, Cristina conhece muito bem, né, o que eu estou falando, esteve lá. Quando eu vou entrando no corredor com o meu irmão na frente, o Fritz, incorporado no Antônio, diz assim: esse é meu antigo cliente. Para o meu irmão, para mim não disse nada, porque eu fui no Arigó muitas vezes e nunca tirei uma receita. Sarado, bem de saúde, para quê tirar receita, gastar tempo dos espíritos? E quando eu deitei, ele disse assim: você não sentir dor de cabeça? Eu disse: tem razão. Aí eu logo: por quê? Porque você dá passe. Tem muito médico que está lá de cima: não, eu vou chegar na terra, eu vou reparar meus erros, eu vou trabalhar na mediunidade. Mas aí chega aqui na terra: mas eu sou muito jovem ainda, eu preciso estudar, preciso ter minha poupança, né? Meu carrinho, meu apartamento, e vai passando o tempo, e a dor de cabeça vai comendo. Não tenha dúvida que eu podia reparar de uma forma ou de outra. Eu preferi reparar pelo trabalho. E
disse assim: você sente uma dor nessa região. Eu não tinha dito para ninguém e me mandou para as reuniões de materialização. Nessas reuniões, os espíritos traziam aparelhos, inclusive na primeira operação, que deixou um traço fino. Na hora que passou o aparelho, eu senti uma dorzinha, deixou um traço. Quando eu chegava no BNH, eu fui economista do BNH, agora estou aposentado. Os colegas, muitos não materialistas, né? Eu era taxado de louco. Acredita em reencarnação, alma do outro mundo. E como é que foi lá? Meu apelido era Capelão. No quartel Bíblia, depois pastor, Ministério da Educação, capelão, e saí como Monsenhor do BNH. Um diretor soube que eu era presidente da UZR, me deu. Bom, aí, capelão, e aí, como é que foi? Doido para saber. Eu disse: não, inclusive, olha aqui, ó, o traçozinho e tal. Aí um chegou metido a... isso aí, capelão, foi uma caneta vermelha que passaram em você. Aí eu ria, né? Porque eu sempre fui muito gozado por essas coisas, né? Desde rapaz, espírita, né? Aí o outro veio: isso aí, passaram uma gilete em você. Aí ele examinou: ué, mas não cortaram os cabelos? Aí eu só... porque eu estava sendo curado, né? Graças a Deus, depois de 2 anos eles fazendo tratamento, teve um japonês materializado que fez uma mamária aqui em mim. Enfim, o doutor José Kleber uma vez me deu uma injeção no coração, uma substância luminosa lá dentro. Conclusão: final das contas, o doutor José Kleber trouxe uma radiografia do mundo espiritual, fez assim, colou, pegou, fez assim: Bezerra, doutor Bezerra de Menezes, examina. Aí ouvimos a voz do Bezerra: ele está de alta, curado. Mas era para eu poder trabalhar, né? Porque eu fiquei lá 30 anos em Caratinga, né? O seu vice-presidente, seu Ramiro, desencarnou, e o Chico aqui na Marietagai, quando disse: olha, o seu Ramiro desencarnou e a dona Maria quer saber como é que fica. Aí ele disse assim: quanto a ela, diga a ela que o que está dando certo não deve ser mudado. Quem diz isso é Emmanuel. Quanto a você, segura o bastão e não larga o bastão. Quer dizer, eu não podia deixar o compromisso. Bem, mais um belo dia, terminado o tratamento, já estou sentado já na fila, nas cadeiras fora do atendimento, ouvi a voz do Chico Xavier. Nisso, seu Ramiro, o vice-presidente, diz assim: Gerson, o Chico está pedindo a sua presença, ele quer te abraçar, que a gente não toca nos espíritos. Quando eu ingressei no biombo, e o Chico, eu abracei o Chico assim, eu chorando, e ele também danou a chorar, muito emocionado. Desse tamanho. Ao lado dele, o senador Públio Lentz, Emmanuel, guia espiritual do Chico, assim do lado dele, pegou a minha mão, colocou no queixo dele, temperatura quente, normal, não tem nada de defunto, espírito, né? Quente, e passou a mão assim na túnica de senador romano. Aí lembrando os nossos velhos tempos, que são outras histórias. Bem, e nos fundos, o doutor Bezerra: Chico, está na hora de nós irmos embora. Muito bem, passado algum tempo, ele convidou o grupo para almoçar na Fundação Marieta Gaio. Ele estava almoçando lá calmamente, nós também. Aí eu cheguei: Chico, você está sabendo, falei assim mesmo, você está sabendo que eu te abracei materializado em Caratinga?
Aí ele vira-se para mim e diz assim: isso é coisa do doutor Bezerra. Que se não fosse, ele diz: olha, esquece, tem nada a ver, porque o Bezerra é que levava. Ele lá visitava parentes. O sobrinho dele, o Lelé, uma alma boníssima, irmãs. Então, ele ia de bicorporeidade. E nós temos que tomar trem e automóvel, mas ele ia de bicorporeidade. Agora, qual a importância desse fenômeno anímico? Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 3º do Método, ele diz que quando você quiser provar a alguém que a alma existe, imortalidade, que o espírito continua a viver, não fale ou prove falando do espírito. Está muito longe para ela. Você tem que convencer que a Gisela é um espírito encarnado. Aliás, tinha um amigo meu, espírito, que dizia que eu era um espírito bem encarnado, porque eu era bem gordinho, 95 quilos. Aí veio o diabetes, graças a Deus, hoje eu estou com 80, né? Bom, mas era bem encarnado. Acontece que quando você admite que você é corpo e alma enquanto encarnado, o homem é um binômio, corpo e alma. Morrendo isso aqui, desaparecendo, a alma continua a sua trajetória. Ora, aliás, uma vez, num programa de televisão, um ator que tinha tido esses problemas, e eu disse assim: ora, então, no caso do Chico, morrendo, no livro, eu coloquei a fachada da casa dele, do Chico, e do outro lado, a sede do Grupo Espírito Dias da Cruz. Sabe qual é a distância? 800 quilômetros. O editor até colocou um mapa de Minas Gerais para mostrar isso aqui. Então, bem, ora, se o corpo dele deitado em Uberaba morresse, essa coisa que se materializou em Caratinga, que tem vontade, inteligência, liberdade de expressões, emoção, essa outra coisa que deu o nome de alma, não pode continuar vivendo? É o fenômeno da bicorporeidade. Tem um izinho aí, bicorporeidade. Bom, então, Allan Kardec, quando trata da questão da bicorporeidade, ele fala, ainda está em O Livro dos Médiuns, Santo Antônio de Pádua, ele cita Santo Antônio de Pádua e Santo Afonso de Liguori. Tem uma igreja ali na Praça Espenha, né? Santo Afonso. Santo Antônio de Pádua, ele estava na Itália, pregando, e naquele mesmo momento estava em Portugal. Ele quedou-se no púlpito, adormeceu em Portugal, para salvar o pai dele, que estava sendo condenado à morte inocentemente. Amigo, se tivesse uma câmera de televisão, como tem aqui, registrando, o fato foi inusitado. Quando Antônio, o pai que ia ser morto, aquele séquito, passa pelo local, a sepultura do jovem assassinado, o espírito do jovem sai, se materializa e diz assim: olha, não foi o pai de Antônio que me matou, foi o vizinho dele, seu fulano de tal, que me matou, mas para incriminar o pai de Antônio. Foi salvo. Quando ele voltou ao corpo dele, né, lá na Itália, claro que muita gente não acreditou.
Mais tarde, uma carta de Portugal deu conta que ele estivera em Portugal salvando o pai. Aí admitiram. Aliás, ele salvou o pai 2 vezes. Santo Afonso Liguori estava em Nápoles, no convento, e foi visto no Vaticano cuidando do Papa que estava prestes a morrer ou a desencarnar, como queiram. Tanto Santo Afonso Liguori e Santo Antônio de Pádua, eles foram canonizados rapidamente, quer dizer, em menos tempo, porque eles foram vistos em 2 lugares ao mesmo tempo. Se Chico fosse católico, ele também seria canonizado, né? Bom, agora vejamos o que Allan Kardec pergunta a Santo Afonso, o porquê desse fenômeno. Está lá em O Livro dos Médiuns. Pergunta Kardec: poderia explicar-nos esse fenômeno? Olha o que Santo Afonso responde: perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda no estado próximo ao da morte. Digo próximo da morte porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Laço este que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar desejado. Creio ser isto o que queres saber. Aí Kardec, como sempre, segunda pergunta: Santo Afonso, isso não nos dá explicação da visibilidade e da tangibilidade do perispírito? Resposta: achando-se desprendida a matéria, conformemente ao grau de sua elevação, pode o espírito tornar-se tangível à matéria. E que foi o caso do Chico, porque eu o abracei. Aliás, se a pessoa que não pode duvidar da existência da alma sou eu, porque lá em Caratinga eu abracei mais de 20 espíritos materializados. Não foi nem um nem 2. Doutor André Luiz, durante a semana eu estava elaborando documento orientação ao centro espírita. Sempre eu senti a presença de 2 companheiros, Leopoldo Machado ou o Lins Vasconcelos. Mas no capítulo sobre passe, a minha mente se fundiu, porque há tanta coisa sobre passe no movimento espírita, e eu queria uma proposta simples, como é o documento, mas sem condições. Já era 2 da manhã. Eu escrevia até 2, 3 da manhã. Aí, no dia seguinte, eu tinha um colega da secretaria que ele datilografava os meus garranchos, né? Mas também à noite, todo dia, eu levava ele ali da Avenida Chile até a rodoviária para pegar o ônibus para Petrópolis. Então, tinha compensação. Bem, e aí eu estou naquilo, de repente, começou a fluir o encaminhamento. Aí, como eu sempre sentia um ou outro, aí eu disse assim,
Quem? O amigo. Aí eu ouvi aquilo assim, André Luiz. No sábado tinha reunião de materialização. E nisso, o doutor André Luiz, que dava instruções ao grupo, se materializado, e até os jovens, quando quiseram apresentar a peça Nosso Lar no CERJ, não, na USERJ antigamente, como é que é, doutor André Luiz? Eu digo, olha, quando eu abracei, ele estava com um jaleco e um botãozinho aqui atrás, quando eu abracei. Ele me chamou para abraçar, eu abracei. Então, mais de 20 espíritos, perdi conta, né? Meu pai, que havia morrido há 30 anos, meu filhinho, o Sérgio, que desceu do teto, ele nem saiu da cabine, ele desceu do teto, me entrou debaixo, aqui nas minhas pernas, que eu estava sentado, e pegou minha mão e disse assim, eu quero a sua bênção. Primeiro ele falou a sua bênção, papai. Quando ele falou papai, eu abracei muito choroso e muito emocionado, disse, papai, eu não posso ficar mais, porque o senhor está muito emocionado. Bom, portanto, o fenômeno de bicorporeidade de Chico Xavier, eu não podia guardar essa informação. Foi que a Maíra, que eu sempre fui muito cauteloso com essas informações, se você não pode guardar, não foi por acaso que o Chico te abraçou, que te chamou, não é por acaso, é um testemunho da superioridade moral do Chico, que é exatamente o que eu tento provar nessa obra em homenagem a ele. Os fenômenos mediúnicos, né, porque fenômeno anímico provocado pela própria alma quando encarnada. Anímico vem de anima, do latim, alma. Fenômenos mediúnicos quando os espíritos utilizam os intermediários, que são os médiuns. No caso, o Chico Xavier, intermediando Emmanuel, André Luiz e tantos outros, mais de 400 obras psicografadas. Mas uma das provas maiores do fenômeno mediúnico, até que horas eu vou? 11 horas? Ou... Não, dá uma ideia. O papo aqui está bom. Tá, 9 horas. Tá. Tem muita matéria. Bom, tudo bem. Fique tranquilos, até 9 horas. Foi uma carta que eu escrevi à revista Super Interessante. Eu já mandei umas 3 cartas destruindo todos os argumentos. Aí diz assim, nós vamos responder. Nunca me responderam. Aquela matéria que saiu para destruir, de que o gênio superdotado é a prova da reencarnação, a gente está vendo aí na televisão, aquele indiano que aos 7 anos estava operando, Mozart aos 4 anos tocando piano. Sabe qual é a teoria deles? Aliás, eu escrevi o artigo e botei assim, hipótese anticientífica da superinteressante. Hipótese anticientífica, que um gênio se faz em 3.500 horas. Ouviu, Alberto? Você treina 3.500 horas. Por exemplo, piano. Você se torna um gênio. Aí eu, desculpa a expressão, mas eu fiz uma gozação. Mozart, com 2 aninhos, para dar 3.500 horas de treinamento no pianinho, já pensou ele buscando lá a tecla forte, piano forte? Amigos, é querer fazer a gente de bobo, né? Ridículo. Aí, numa outra, que o Chico Xavier mandava os assessores dele para as filas. Aí fazemos de conta, Cristina, quem que morreu da sua família que você está aqui querendo notícia? Meu pai, minha mãe, não sei o quê, tal. Cidade, datas, José, a senhora estava na fila, tal. Aí antes de começar a psicografia, levava para o Chico essas informações. Aliás, eu disse assim, bom, então o Chico também
é um monstro em termos de memória. Guardar todas aquelas informações, né, na hora da psicografia. Absurdos. Mas aí eu entrei com a prova da assinatura do morto. E me vali de uma obra do Dr. Carlos Perandreia, perito em grafoscopia, e ele apresentou o livro A Psicografia perante a Grafoscopia. Inclusive, reproduzi facsímiles de uma carta de uma italiana, dona Hilda Mascaro, em italiano, e ela manda, depois de morta, uma carta para o filho, filho mio, etc., em italiano. Chico não domina o idioma, né, da língua italiana. E a assinatura. E aí, o nosso Mascaro, aliás, o nosso Carlos Perandreia, eu coloquei aqui, está tudo aqui, faz um estudo. Ele é perito do Banco do Brasil, confere assinatura. Eu disse assim, interessante, que para exercer uma profissão dessa é válido. Mas agora, no momento em que ele prova a caligrafia do morto, aí já não vale tanto. E no final, ele faz um estudo grafológico da assinatura dela. Hilda, está aqui. Reproduzi isso para a revista, super interessante. Escaneei. Olha só a conclusão que ele chega, está lá no livro. A mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, em 22 de julho de 1978, atribuída a Hilda Mascaro, Saulo, contém demonstração fotográfica em número e em qualidade, são termos técnicos, né? Consideráveis e irrefutáveis características de gênese gráfica suficientes para a revelação e identificação de Hilda Mascaro Saulo como autora da mensagem questionada. Perandreia, Carlos Augusto, a psicografia à luz da grafoscopia. Então, essas são as duas provas da imortalidade da alma. Nós temos aqui alguns fatos curiosos que minha esposa também achou que eu devia contar, porque uma vez eu entrei, eu já era o vice-presidente do grupo, já estava dirigindo a reunião de materialização. Aí, quando terminou a reunião, eles traziam um aparelho, mais ou menos dessa dimensão, mas que não precisa ser médio vidente não, todo mundo via, meio cinza, e saiu uma luz púrpura. Você chegou a tomar essa? Ela viu, chamados raios curativos. Bem, e aí, um belo dia terminada a reunião, a sala onde o médico ficava, só tinha uma porta de entrada e saída, não tinha janela. Me deu uma curiosidade, eu vou querer ver esse tal aparelho. Mas de perto. Bom, ninguém estava lá, Dona Maria, o seu Antônio. Eu entrei lá dentro do quarto, em cima da mesinha, nada. Olhei para debaixo da cama, nada. Tinha um armário com 2 garrafões que a Nilza, um espírito ministra de nosso lar, ela preparava as vacinas. Ela só ficava 6 minutos na terra e nem pisava o nosso solo. E até uma vez o Palminha, o espírito do Palminha, irmão de Zé Grosso, abriu a porta, um garrafão azul,
com cor azul, era água comum de torneira que foi para lá, e células lá dentro. O outro vermelho eram vacinas. Terminada a reunião, as águas voltavam ao estado normal, mas era vacina. Bem, aí procurei, mas saí assim como ninguém quer nada, né? Um belo dia, o Chico convida o pessoal do grupo para ir a Uberaba. Eu entrei por essa porta da casa do Chico, ele ficou de receber o grupo, o Chico sentado na ponta, o Antônio médio, eu aqui, Dona Maria, etc. De repente o Chico disse assim: Gerson, aquele aparelho dos raios curativos, sabe? Ah, sei, Chico. Mas os companheiros não sabiam que eu tinha entrado, né, por curiosidade. Eles trazem de nosso lar, materializam na terra, fazem os tratamentos, depois desmaterializam o aparelho e retornam para nosso lar. Entendeu? Eu digo, entendi, Chico. Mas só que ninguém sabia, né? Aí, nesse dia, ele pegou aquele livro Cidades no Além. Alguém conhece esse livro, Cidades no Além? Quem já conhece, por favor, levante o braço. 2, se quiser. Tem um mapa da cidade Nosso Lar. Quem viu o filme aí, Nosso Lar, que também não deixa de ver agora o outro, está aí, A Vida Continua, está impecável o filme, E a Vida Continua, do André Luiz. Ele pega o livro e põe uma dedicatória para a Dona Maria, presidente, né? Quando eu vi o livro e o tal mapa, eu não sou nada curioso, né? Eu pensei assim, puxa, eu gostaria de ter esse livro também. Mas só pensei. Mas, pelas tantas, Chico, Gerson, isso aqui é seu também, com a dedicatória. Eu não sei de onde ele tirou, que estava ali em cima e tal. Bom, para terminar, eu acho a importância da obra mediúnica de Chico Xavier é o aspecto revelador. Tem mensagens que são recebidas nas casas espíritas que eu chamo de consumo interno. Meu amigo, você está bem, papapá, aquele recado. Mas as mensagens, no caso do Chico, tem um aspecto universal. Atravessa o tempo, é atemporal. Então, o aspecto revelador da mediunidade de Chico Xavier, que pode revelar com detalhes a vida no plano espiritual. Bem, e para mim, nós tivemos o prazer, estava até conversando com o Alberto Delu, uma companheira, até autografei o livro. Alguém já leu o livro No Roteiro de Jesus? Ângela também? Já Gisela? Então, dever de casa. Obrigado. A questão é a seguinte, estava explicando. Toda vez que eu ia fazer palestra, eu sou umbertista de carteirinha. Sou também de carteirinha de Jesus. Toda a minha palestra eu sempre procuro aliar Jesus e, se possível, um fato dele participando, e Humberto de Campos é mestre nisso. Tem o livro Boa Nova, Brasil, Coração, Mundo, Pato do Evangelho, mas tem 8 obras dele que tinha muitos capítulos sobre Jesus, a participação, etc. E eu disse, o dia que tivesse um livro com todos esses capítulos, ia facilitar a minha tarefa, porque quando eu quero fazer uma palestra, qual o capítulo, qual o livro, aí eu tinha que... aqueles 8.
Aí um belo dia eu falei com o doutor Joani, primeira vez, segunda vez, ele foi embora, aí veio o Nestor Mazotti, estávamos gastando conversa numa Bienal do Livro, lá no Recreio, lá no Rio Centro. Eu disse: Mazotti, que aliás, vamos orar por ele, que o nosso companheiro está enfermo, está com câncer, está precisando das nossas preces. Eu tenho essa ideia. Um belo dia ele me convidou para ir à FEB, aí eu fui na condição de consultor, de dar uma ajuda, o Gerson Monteiro. Aí eu preparei um projeto com todos os capítulos desses 8 livros e apresentei no Roteiro de Jesus. Mas, para mim, o fato mais emocionante desses capítulos, e que eu coloquei no capítulo 13, as derradeiras palavras de Jesus na cruz. Todos nós sabemos que, diante da afronta dos algozes, por que você não desce da cruz? Você não é o Messias, não é enviado de Deus? E ele responde lá de cima, está registrado no Novo Testamento: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas as últimas palavras dele mesmo está aqui. Narra o benfeitor espiritual que, enquanto o mestre agonizava na cruz, rasgava-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas, em grupos extensos, desciam sobre o Calvário doloroso. E está se referindo a grupos de espíritos angelicais que vinham dar apoio naquelas últimas horas do Cristo. Na poeira escura do chão, a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Nós aqui na Terra, fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento, embora a tempestade se anunciasse à distância. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste passagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói, e os emissários do paraíso chegavam em bandos a entoarem cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Os anjos de ternura rodearam-lhe o peito ferido, como a lhe insuflarem energias novas. Os emissários de beleza teceram guirlandas de rosas e lírios sutis adornando a cruz ingrata. E ele vai descrevendo esses grupos. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando-o e exaltando-o, como a lhe prepararem o banquete da ressurreição, quando os demais eram bandos, quando anjo aureolado de intraduzível esplendor apareceu solitário, descendo do império magnificente da altura. Não trazia seguidores, e, abeirando-se do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa, que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus dentro de uma ansiedade
que não se observara em nenhum dos outros. Dir-se-ia que o novo representante do Pai compassivo desejava conhecer a vontade do Mestre, antes de tudo. Em êxtase, elevou-se do solo em que pousara aos braços do madeiro afrontoso, enlaçou o busto do inesquecível supliciado com inexcedível carinho e colou por um instante o ouvido atento nos lábios do Cristo, que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se então do leio duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começaram a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens não lhe viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também não lhe notaram a ausência. Mas, suspenso no martírio, Jesus contemplava-o confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Este era o anjo da caridade.